Você se olha no espelho e sente que as roupas não estão valorizando o seu corpo, mas não entende o porquê? Hoje eu vou te ajudar a descobrir qual é o seu tipo de corpo de um jeito simples, sem neura, sem régua e o mais importante de tudo, sem comparação. E a melhor parte de tudo é que eu vou te ajudar, vou te mostrar a como usar essa informação ao seu favor. Bom, para começar, uma coisa que é muito óbvia, mas acho que é necessário falar aqui, que existem diferentes tipos de corpo, e não que existem simplesmente corpos mais gordos e corpos mais magros, senão que existem diferentes corpos em questões de proporções. Isso aqui não se trata de padrões de beleza, mas sim de usar essa informação que você tem, esse autoconhecimento do seu corpo para equilibrar a sua silhueta e valorizar o que você mais gosta em si mesmo. Então, por isso que essa informação é muito importante. Bom, para começar, eu acho muito importante que vocês saibam que existem 5 tipos de corpo e eu vou mencionar o nome de cada um deles e depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais em cada um e o que valoriza cada um desses tipos de corpo. Só que não vou me aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e ninguém vai assistir, mas vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês querem sobre certo tipo de corpo especificamente que eu me aprofunde um pouco mais para saber, sabe, para ter um guia bem completo de o que valoriza tal tipo de corpo. Mas, para começar, eu vou falar desses 5 tipos de corpo, que é o retângulo, o oval, a ampulheta, triângulo e triângulo invertido. São 5 tipos de corpo, tá? Bom, para começar, eu vou pedir que cada uma de vocês façam esse exercício em casa, porque é essencial para vocês se autoconhecerem, que é ficar na frente de um espelho, tanto com uma roupa bem justa, ou de preferência de biquíni, ou de sutiã e calcinha, para vocês verem o seu corpo da maneira mais nua possível, digamos assim. E para vocês, isso aqui não vai se tratar nem de peso, nem de padrões de beleza. Isso aqui é simples e puramente para você ver as proporções do teu corpo. Ou seja, para você entender quais partes são mais largas, quais partes são mais estreitas. E para você entender em qual desses corpos você se encaixa para depois aprender a valorizar ele do melhor jeito possível. Muita gente faz esse exercício medindo com uma fita métrica. Eu não acho que é necessário, porque fica muito evidência, você olhando no espelho, você já entende como é o seu corpo. E eu quero que vocês deem ênfase tanto nos ombros, no quadril e na cintura. Vocês precisam prestar muita atenção nisso. Obviamente, suas pernas não vão fazer tanta diferença, mas o que importa é os ombros, o quadril e a cintura. Vocês precisam ver quais partes são mais largas, quais são mais estreitas, para você entender qual é o seu tipo de corpo. Bom, e agora sim a gente vai falar sobre cada um dos tipos de corpo e, mais pra frente, como valorizar cada um deles. Primeiro a gente tem o corpo retângulo, que o nome em si já diz muito, né? Um corpo que realmente é mais reto. Os ombros, a cintura e o quadril têm praticamente a mesma medida. Então, claramente deixando um formato retângulo, sabe? Mais retinho. Então, geralmente as pessoas que têm esse tipo de corpo, o foco delas é criar curvas. Não que a pessoa que tem esse tipo de corpo é uma tábua, sabe? Que não tem nem peito nem bunda. Não é assim, porque uma pessoa que tem esse tipo de corpo é a Rihanna. Eu acho que ninguém pensa na Rihanna como uma mulher sem curvas. Só que ela tem o torso realmente bem mais reto. Tudo aqui é quase que da mesma medida. Então, isso é o que consiste o corpo retângulo. Depois temos o corpo triângulo, ou como muitos chamam também de corpo pera, que é exatamente isso, o formato que vocês estão imaginando. Um corpo onde aqui é um pouquinho mais estreito e o quadril é mais largo. Eu acho um corpo muito bonito. Eu, por exemplo, se tivesse esse tipo de corpo, que não é meu caso, mas se eu tivesse, eu não faria nada para aquelas coisas de equilibrar a silhueta e tudo mais, porque eu gosto. Mas tem gente que não gosta que o quadril seja muito largo, que parece que a pessoa tem uma bunda muito maior. Tem gente que não gosta e quer dar uma disfarçada. Então, isso também a gente vai falar mais pra frente de como a gente faz para equilibrar essa silhueta. Depois temos o triângulo invertido, que se o triângulo é assim, o triângulo invertido é assim. Ou seja, nesse caso, os ombros são mais largos que o quadril, para vocês terem uma noção. Eu não falei ninguém no corpo de triângulo, mas triângulo, por exemplo, a Issa tem corpo triângulo. Acho que a Beyoncé também tem um quadril um pouquinho mais largo. E no triângulo invertido, a Angelina Jolie é um ótimo exemplo de uma pessoa que tem triângulo invertido, onde os ombros são mais largos e também tem um jeito de equilibrar isso se você não gosta tanto e quer uma silhueta mais equilibrada, e daqui pra frente a gente vai falar sobre isso. Depois temos o corpo oval, ou como muitos chamam também de corpo maçã, onde o corpo realmente, a parte dos ombros e do quadril é um pouquinho, meio que mais ou menos a mesma medida, e o que destaca nesse corpo é a parte da cintura. A cintura geralmente
é mais grande do que os ombros e do que o quadril. Então fica aqui realmente um pouco mais, com mais volume. E tem também maneiras de disfarçar esse corpo, tá? Se você não gosta tanto e quer equilibrar, espera aí. Ah, quase esqueço de falar pelo menos uma ou duas celebridades que tenham esse tipo de corpo. Por exemplo, a Preta Gil, a Oprah. Obviamente tem muitas outras pessoas, só que vieram só essas duas na minha cabeça agora, que tem esse tipo de corpo. Depois temos o corpo ampulheta. O famoso corpo de violão, onde tudo está praticamente equilibrado, digamos, tudo está de maneira proporcional, onde os ombros são quase do mesmo largo dos quadris e a cintura é bem marcada, bastante mais pra dentro, né? Então, isso é o que as pessoas geralmente consideram como o corpo proporcional, o corpo ampulheta, o corpo de violão, que se considera o corpo mais feminino, mas não que os outros não sejam, obviamente. Então, é o que se considera, né, pela sociedade. Se você sentiu que encaixa em mais de um tipo, encaixa em dois, talvez você tenha características de dois tipos, características mistas, isso também pode acontecer. Isso aqui você usa como um ponto de referência, não para você se colocar numa caixinha, tá? Então, use isso ao seu favor e não tente ficar se etiquetando como um tipo de corpo só. Tente achar o que mais se parece com você. Pode, às vezes, ser mais de um. Mas, geralmente se encaixa apenas em um. Bom, agora que você descobriu qual é o tipo de corpo, a gente vai pra parte que mais interessa, né? Que é quais modelagens, cortes e detalhes mais favorecem o seu tipo de corpo. E é pra isso que eu tô aqui, pra ajudar vocês com isso. Bom, agora sim, a parte que mais interessa do vídeo, a gente vai falar sobre cada um dos tipos de corpo e o que valoriza mais eles. Começando pelo corpo retângulo, que óbvio que tudo isso vai variar de corpo para corpo, do que você mais gosta do seu corpo, porque, por exemplo, você pode gostar muito dessas pernas, aí já não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, isso é meio que um assunto para outro vídeo. Mas aqui é uma questão das proporções, do equilíbrio da silhueta. Por exemplo, o corpo retângulo, ele é reto, certo? Então, o que a gente quer fazer é criar as curvas, por exemplo, usando cintos e roupas acinturadas para dar forma ao corpo. Ou, por exemplo, usar blusas que tenham manga bufante, por exemplo, ou bastante volume aqui, ou saias também que sejam bastante volumosas, porque tudo que der volume aqui ou lá embaixo vai criar curvas. Então, isso que a gente quer fazer, que sejam coisas que sejam um pouquinho mais justas aqui, mais volume aqui e mais volume no quadril. Isso vai criar as curvas para os corpos retangulares. Outra coisa, vestidos, por exemplo, com recorte na cintura, é outra coisa que vai valorizar muito seu corpo. Então, aposte muito neles. Eu acho muito lindo. Eu tenho um, inclusive, que é, assim, lindo demais. Fica sensual, fica sexy e cria curvas. O que você precisa evitar, se você quer ter um corpo com curvas, são roupas largas, que não tenham marcação nenhuma, porque não vai destacar realmente nenhuma parte do seu corpo, a não ser que você esteja em casa e você queira estar realmente bem mais confortável. Mas, fora isso, essas roupas não vão valorizar nenhuma parte do teu corpo. No caso, não vai valorizar corpo nenhum, mas se você quer realmente criar curvas, evite essas roupas a qualquer custo. Depois temos o corpo triângulo, que é aquele corpo que o quadril tem bastante volume, que é mais largo que os ombros. Então, geralmente as pessoas querem equilibrar e que os ombros ou alguma outra parte do corpo tenha um pouquinho mais de volume e não fique tão volumoso aqui. Então, o que você precisa fazer? Trazer qualquer peça para a parte do torso que tenha bastante volume. Pode ser manga bufante também, pode ser jaquetas ou blazers com bastante ombreira, com bastante estrutura aqui em cima. E lá embaixo, tudo que seja mais, assim, por exemplo, saias em tons escuros, tudo que for aqui mais em cima, tons claros, embaixo tons escuros. E nada de peças ou saias que for muito ajustado lá em cima, porque obviamente vai trazer mais volume. Então, nada de saia justa ou calça skinny, porque isso vai deixar muito em evidência o volume do teu quadril. Então, saias retas um pouco mais soltas ou saias midi e coisas que realmente tragam, não, que tragam é a palavra, não sei, que tenham mais volume para a parte de cima e em tons mais claros, porque como todo mundo sabe, tons escuros dão a impressão de uma imagem um pouquinho mais magra e tons claros de uma imagem um pouquinho mais ampla, digamos assim, não gorda, mas mais ampla. Então, use isso ao seu favor. E novamente, lá embaixo, na parte do quadril, não use nada que tenha
estampa ou coisa, ou logo muito chamativo. Se for usar estampa lá embaixo, estampas pequenas, como poa, com pontinhos bem pequenos, coisas que não chamem muito a atenção. Agora temos o corpo triângulo invertido, ou seja, que é aquele corpo onde os ombros têm mais volume, onde os ombros são mais largos. Então, se você não gosta e quer equilibrar isso, o que você precisa fazer é trazer volume para a parte de baixo, ou seja, evite completamente as jaquetas estruturadas, muito estruturadas, ou blazers com ombreiras. Isso não vai favorecer. Inclusive, o que você precisa fazer aqui em cima é usar, por exemplo, evite manga bufante ou blusas com babados, porque isso vai trazer ainda mais, vai deixar mais em evidência os ombros mais largos. O que você precisa fazer é usar peças mais neutras, por exemplo, um decote em V também vai ajudar. Então, tons neutros, tons mais escuros e nada de ombreira, nem de manga bufante, nem de babado. Esquece isso. E lá embaixo você vai colocar tudo pro show. Pode ser tanto saia midi, de saia plissada, saia vacê, pantalona, calça wide leg. Tudo isso vai trazer volume para a parte de baixo, ou seja, vai equilibrar mais a silhueta. Então, tudo que eu falei para você não fazer no triângulo, você vai fazer no triângulo invertido. É basicamente isso. Depois temos o corpo oval, ou como muitos conhecem de corpo maçã, que é aquele corpo onde a maior parte de volume está na parte da cintura, né, na parte da barriga. E para equilibrar a silhueta, o que você precisa fazer é usar decote tanto em V como em U, que alonga o colo, então alonga a silhueta. Preferir usar tecidos mais leves, mais soltos, que não grudem na parte da barriga. Também usar fendas, blusas com fendas laterais ou sobreposições que criam linhas verticais, então cria uma silhueta um pouco mais alongada. E, obviamente, saias e vestidos acima do joelho vai te favorecer muito. Então, essas são as dicas principais para o corpo oval. E por último, a gente tem o corpo ampulheta, que em si eu não tem muita dica para dar para um corpo que já é considerado proporcional. O que você precisa fazer é simplesmente continuar valorizando isso e não usando roupas muito largas nem muito retas, usar cintos, usar peças mais justas, mais acinturadas, que isso vai destacar o que você já possui de melhor naturalmente. E é basicamente isso. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Me deixe saber aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, não tenham medo de perguntar aqui embaixo. Se vocês não entenderam qual é o seu tipo de corpo, o que valoriza eles, qualquer coisa, deixa aqui embaixo que eu vou te ajudar. Não vou deixar ninguém na mão. E, obviamente, se você descobriu qual é o seu tipo de corpo, me deixe saber aqui nos comentários também. E o que você acha que valoriza para as outras pessoas também lerem e saberem. E, obviamente, se vocês querem um vídeo mais aprofundado em cada tipo de corpo, eu posso fazer também, é só deixar nos comentários. E é isso, não se esqueça de que se esse vídeo te ajudou, de deixar um joinha, se inscrever no canal e, obviamente, compartilhar com pessoas que também possam usar essa informação ao seu favor. Um beijo e até o próximo vídeo.